Agora, o que é interessante você observar, logo no versículo 7, no início, diz o quê? Em vão, porém, me adoram. Irmão, para pensar nisso. Para pensar nesse detalhe aqui. Eles eram lá religiosos, eram os fariseus. Você vê o contexto aqui, eram os fariseus, que eles sempre vinham arguir Jesus, sempre vinham enfrentar Jesus, querer debater com o Senhor, né? Então eles vinham enfrentar e apontar erros, isso e aquilo, como é bem característico dos legalistas, né? Eles são assim. Eles não olham a própria vida, né? Eles só veem a vida dos outros. Eles ficam vendo, como diz, né? Como o Senhor disse, né? Ficam vendo o cisco no olho de outra pessoa e não vê a trave nos olhos deles mesmos. E era assim como o sistema é até hoje. Isso é até hoje, tá? Então, eles vinham enfrentar Jesus, querer apontar supostos, né, erros do ministério de Jesus, apontando o quê para Jesus? Os mandamentos de homens. Então, no contexto aqui, por exemplo, eles estavam preocupados porque os discípulos de Jesus não estavam comendo com as mãos limpas, ou seja, eles não haviam lavado as mãos antes de comer. Isso era uma tradição de homens no meio do sistema judaico, né? E eles viam os discípulos de Jesus comendo, né? E não necessariamente eles os tinham visto lavando as mãos. Porque a religião é isso, amado. A religião é ver, é mostrar, né? Mostrar que está lavando a mão de maneira, né, cerimonial. É sempre assim, tudo é assim. Iam fazer um jejum, eles ficavam com o rosto desfigurado, sabe? Cabelo despenteado, para mostrar que estavam em jejum, que estavam ali. Religioso é assim. E Jesus sempre chamou a atenção deles em relação a isso, da hipocrisia, né? Sabe? Então eles estavam ali arguindo, seus discípulos não lavam as mãos, sabe? E Jesus falou, olha, vocês honram ao Senhor de maneira vã, inútil. Porque vocês estão preocupados com doutrinas de homens. Vocês estão preocupados com lavar as mãos antes de comer. Mas o mais importante vocês não estão preocupados, que é o mandamento de Deus. Lembrando que eles estavam aqui debaixo da lei, Jesus também. Só que Jesus não estava preocupado com o que os homens tinham criado em termos de doutrina e de tradição, né? Como lavar as mãos, por exemplo. Jesus estava preocupado com a essência da lei, com o mandamento. Então Jesus, no contexto, inclusive, ele dá um exemplo interessante, né? Porque o mandamento, a doutrina dos fariseus, né, e a tradição deles, abriu uma exceção terrível, onde, nesse exemplo que Jesus deu, né, a tradição deles permitia com que eles deixassem de honrar o pai e a mãe para darem prioridade para o templo religioso deles. Olha que coisa. Então Jesus falou assim, olha, vocês estão preocupados em lavar as mãos para comer, com esse mandamento de homens, com essa tradição, mas a lei, o mandamento de vocês, permite com que vocês deixem de honrar o pai e a mãe. Agora, o que diz o mandamento de Deus? Honre a teu pai e tua mãe. Só que vocês não honram, vocês priorizam o templo religioso e não honram o pai e a mãe. Olha que coisa. Ou seja, a preocupação deles estava nos detalhes, né? Lavar a mão, você está errado, seus discípulos não lavam a mão, pela tradição, né? Mas o principal mandamento, ou um dos principais, eles não obedeciam por causa da tradição. E assim no contexto, inclusive, a gente encontra, né, o Senhor dizer, olha, por causa da tradição de vocês, vocês invalidam a palavra. Meus amados irmãos, vamos lá. Não é exatamente isso que nós vemos aí no sistema hoje? A palavra, só que agora contextualizando, né, para os tempos atuais, é a palavra da graça que é ignorada pela tradição dos homens. Entende? Vou dar um exemplo, né? A gente fala aqui, muitas das vezes já estudamos, né, sobre batismo. As pessoas ainda estão apegadas ao batismo de João, né? Batismo em águas, abluções, lavagens por meio da água, né? E certa vez, isso já há muito tempo, amado, eu me lembro que em determinado momento alguém entrou em contato, eu coloquei alguma coisa a respeito de batismo, e algum líder religioso lá entrou em contato, totalmente enfurecido, mas ele não soube responder a questão do batismo, mas ele disse assim, eu batizo, irmão, porque é lindo. Olha só a desculpa. Não, irmão, é uma cerimônia linda. É uma tradição na nossa igreja que vem desde a igreja primitiva. Eu falei, irmão, e você acha que eu não sei disso? Eu sei. Só que essa é uma tradição que invalida a palavra. E ele não soube explicar. O que nós colocamos ali no estudo, ele não soube rebater. A desculpa dele foi o quê? O argumento foi o quê? É lindo batizar, é tradicional. Ora, e aí?
E o entendimento do verdadeiro evangelho, como é que fica?